Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre Lucas Moura, né? O meio atacante do São Paulo, camisa 7, retorna aí contra o Barcelona de Guayaquil, né? A partida que acontece na próxima quinta-feira no estádio do Morumbi, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O São Paulo precisa da vitória depois ali do Tadieres ter vencido o Cobressal por 1-0. Aí o Tadieres foi para 13 pontos, o São Paulo tem 9. Então aí o São Paulo precisa de ou duas vitórias para o São Paulo depende só dele para ser líder do seu grupo. Ou ele vence as duas partidas aí com tranquilidade, ou ele, por exemplo, vem empata com o Barcelona e vence o Tadieres, e aí por uma diferençazinha de gols no saldo de gols, o São Paulo tem um gol a menos do que o Tadieres no saldo de gols. Então, um empate contra o Barcelona e uma vitória de 2-0 contra o Tadieres também daria a liderança do grupo para o tricolor paulista. Mas para essa partida, a tendência assim, é muito provável, né, só se algo fugir muito fora da curva, do Lucas Moura começar jogando não, ter a oportunidade de ser relacionado para enfrentar o Barcelona. Ele já tinha condições de enfrentar o Fluminense, é verdade. Até conversei com algumas pessoas, né? E aí a gente já tinha falado sobre o Lucas Moura naquele vídeo sobre a atualização dos lesionados. Eu tinha falado, né, que a tendência é ele voltasse ali entre Barcelona e Cruzeiro, e aí contra o Águia de Marabá ele começar jogando para aí sim ele estar plenamente fisicamente para enfrentar o Tadieres no jogo decisivo no dia 29. Aí ele tinha condições, só que o Zubeldia falou, não, vamos esperar um pouquinho, voltou agora, não precisa forçar nesse momento. Então a tendência do Lucas, ele não vai começar jogando, ele deve de fato ficar no banco de reservas e ser acionado durante o jogo. Conversei com algumas pessoas que a tendência é de que o Lucas tenha por volta de 20 a 30 minutos de jogo contra o Barcelona, né, que ele entre no segundo tempo para começar a ter rodagem. Contra o Cruzeiro também a tendência é dele começar no banco de reservas, ou começar como titular, mas mais por volta ali, jogar de 60 minutos ali, e ser substituído, vai depender muito do Zubeldia e de como o Lucas responde durante essa semana, e aí sim contra o Águia de Marabá, onde o São Paulo vai com o elenco praticamente de reservas, e aí com jogadores também que precisam de rodagem, que já estão aí no elenco, tipo Luiz Gustavo, que o Zubeldia quer contar, mas por conta aí da sequência de jogos, da maratona, não tem dado tantas oportunidades. Ele quer o Luiz Gustavo melhor fisicamente e com ritmo. O Lucas também deve ter rodagem. Se voltar algum lesionado até lá, o que eu acho difícil, também deve ter rodagem contra o Águia de Marabá, justamente para que o Zubeldia tenha ali a maioria dos seus jogadores em condições físicas adequadas. Então o Lucas ele deve jogar por volta de 20 a 30 minutos de jogo contra o Barcelona, tá? Acho que vai ser algo muito fora da curva se o Zubeldia não levar o Lucas para esse confronto contra o Barcelona, a não ser que ele esteja esperando, ou que na expectativa dele, o Lucas seja titular contra o Cruzeiro, né? Mas pelo que eu conversei com algumas pessoas ali que estão no dia a dia do clube, a tendência do Lucas ser relacionado para enfrentar o Barcelona comece no banco de reservas e aí sim depois ele vai ter oportunidade ali de mostrar serviço para o Zubeldia. Tentei ali conversar com algumas pessoas para entender como o Zubeldia pensa o posicionamento do Lucas Moura e a maioria das pessoas falam que o Zubeldia não está com a mente fechada em relação ao Lucas. Ele quer testar o jogador nas três funções e que ele falaram para ele que ele poderia jogar, né? Que é aberto pela direita, como segundo atacante ali na posição que hoje é do Luciano, e também aberto pela esquerda. De fato, dos jogadores que ele tem hoje à disposição, talvez o Lucas foge da característica de todos o que ele tem hoje. Por exemplo, ele quer contar muito com o Elton Rato, ele viu coisas muito positivas do Elton Rato, né? Um ponta direita, ele corta pro meio, ele está muito na expectativa de contar com o Rato. Mas no Lucas ele quer fazer testes, né? Porque em um primeiro momento parece que o Zubeldia gosta muito do Luciano, reencontrou ali o Luciano tendo partidas decisivas ali sob o comando do treinador. Então acho difícil o Luciano sair desse time. Então como que o Zubeldia vai armar esse time com o Lucas? O que ele pensa do Lucas?
Então vai ser algo interessante, porque pelo lado esquerdo ele tem Ferreirinha, ele aposta muito do Nestor como um falso ponta, né? Na posição que ele jogou com o Dorival, um meia pela esquerda, e o Lucas. Como que ele vê o Lucas? Então vai ser algo que aos poucos o Zubeldia vai introduzir aí o Lucas no campo, e aí a gente vai ver como o Zubeldia está pensando aí de utilizar o Lucas. Para essa partida contra o Barcelona, por exemplo, quem tem treinado bem, entrado bem, e eu acredito que pode ter uma boa oportunidade de ser titular e de começar jogando contra o Barcelona, é o Eric. O Eric tem jogado muito bem, tem entrado bem, e o Michel Araújo volta para o jogo, né? Também volta de suspensão, e aí o Zubeldia vai começar a trabalhar ali como que ele vai jogar. Eu acredito que o Wellington deve começar jogando. Eu acho que contra o Barcelona ele vai apostar numa linha de 4, mas lembrando, o São Paulo ainda vai fazer o segundo treino aí. Eu estou gravando às 8 horas da manhã aqui de uma quarta-feira. Então o São Paulo ainda vai ter o segundo treino. Esse sim já vai começar a modelar o time para enfrentar o Barcelona. Então a gente está com ideias aqui, ainda não é algo 100% cravado. Mas eu acredito que o Eric possa sim ter oportunidades aí nesse time. E acho que pode ser algo interessante. O André é uma improvisação, o próprio Zubeldia já falou que ele testou isso porque ele viu no GPS que ele poderia fazer. Depois da partida contra o Fluminense, o André Silva não teve uma boa atuação, atuando pela direita, então eu acredito que o Eric pode acabar pintando bem ali para ser titular contra o Barcelona de Guayaquil na quinta-feira. E aí, provavelmente, aí no decorrer do dia, a gente já vai ter um esboço do que o Zubeldia pretende para esse confronto. Mas sobre Lucas, é isso. Lucas vai para o jogo, né? Mas deve começar no banco de reservas, vai entrar ali no segundo tempo já para começar a ter minutagem. E contra o Cruzeiro também deve ter alguns minutos picados para que contra o Águia de Marabá ele, se possível, jogue ali a maior parte do tempo, uns 90 minutos ou 80 minutos, para que contra o Tajeres ali no dia 29, ele já contra o Tajeres, Corinthians, né, que é uma sequência difícil do São Paulo, já para esses dois jogos ele tem o Lucas pelo menos 100%. O Caleri, por exemplo, eu não descartaria também o Caleri voltar um pouquinho antes do que contra o Tajeres, justamente para ele já ter uma noção de minutagem, um ritmo de jogo, para quê? De novo, Tajeres e Corinthians são dois jogos onde já há uma avaliação de que esses dois jogos precisam é, sair vitoriosos, precisa sair com os 3 pontos. Então a tendência é de Lucas já estar para esses dois jogos tinindo fisicamente com o ritmo de jogo e o Caleri não tão tinindo assim, mas a tendência do Caleri voltar um pouquinho antes, um ou dois jogos antes, já para ter rodagem para chegar nesses dois confrontos aí já com plenas condições físicas, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa aí a sua dúvida ou sua opinião aí nos comentários. Até o próximo vídeo, valeu, tchau!